Agora são 10 horas e 7 minutos e com a proximidade das eleições, um tema importante que vale o entendimento é o monitoramento de pessoas expostas politicamente, as chamadas PEPs. Para entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Bernardo Mota. Ele é presidente do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e também ao Financiamento do Terrorismo, a quem eu agradeço demais pela participação. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Daniel. Obrigado pelo convite e bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Perfeito. Eu acho importante para explicar à nossa audiência, justamente para que ela entenda quem pode ser considerado uma pessoa exposta politicamente. São pessoas que obrigatoriamente ocupam cargos públicos ou não? Daniel, é muito importante para que as pessoas entendam bem esse conceito, que ele, em primeiro lugar, ele não é um conceito brasileiro, é um conceito que advém de convenções internacionais e outros instrumentos jurídicos internacionais. Ou seja, o mundo inteiro já consagrou esse conceito de pessoas expostas politicamente. Bom, pessoas expostas politicamente são aquelas que ocupam cargos proeminentes, geralmente nas administrações dos países. Então, são aqueles cargos eletivos, mas também cargos de alto escalão, como, por exemplo, ministros de Estado, ou desembargadores no âmbito do Poder Judiciário, Procurador-Geral da República. Então, nos três poderes, nos seus diversos níveis, existem as pessoas expostas politicamente, que são aquelas que ou ocupam cargos eletivos, mas também cargos de alto escalão, ou seja, considerados cargos proeminentes e, portanto, representam um certo risco para a economia e para as atividades que ali orbitam em volta dessas pessoas. Com certeza. Então, além daquelas pessoas que foram eleitas por meio do voto, ou então aquelas que prestaram concursos públicos, aquelas pessoas que fazem parte da administração pública, mas que foram indicadas por outros gestores também, né? Exatamente. Cargos de alto escalão, obviamente que os cargos de alto escalão exatamente para ter um porte onde aqueles cargos, de certa forma, lhes dão algum poder de decisão numa instância muito ampla e que, portanto, estariam sujeitas, digamos assim, a vulnerabilidades, como, por exemplo, atos de corrupção. É importante dizer que pessoas expostas politicamente não significam pessoas suspeitas. Simplesmente, elas trazem um componente de risco pelos cargos que ela ocupam, mas, de certa forma, as atividades econômicas observam os comportamentos dessas pessoas expostas politicamente, mas não necessariamente dando a elas nenhum tipo de estereótipo de vinculação ao crime. É simplesmente uma avaliação dos riscos que essas atividades, essas pessoas que pelos cargos que elas ocupam, os riscos que elas representam dentro daquela jurisdição. Agora, como o monitoramento das PEPs, dessas pessoas, pode ajudar na prevenção de riscos ao setor financeiro e também à administração pública? Esse processo envolve somente o monitoramento do patrimônio daquele servidor? Na verdade, Daniel, é importante também verificar que em tempos de eleição, onde, de certa forma, as campanhas têm os seus custos, e hoje em dia nós temos o financiamento ele é todo coberto, é o financiamento público, não há mais financiamento privado de campanhas. Você imagina um candidato, por exemplo, à reeleição, uma pessoa que já ocupa um cargo de deputado, ou senador, ou governador, ou mesmo presidente da República, ela já ocupa esse cargo, ela então já é considerada PEP, e se candidata à reeleição. E você começa a observar os comportamentos financeiros, não só patrimônios, mas assim, as movimentações financeiras em contas bancárias, em outros produtos e ativos financeiros. Você começa a observar alguns fluxos que, de certa forma, fujam do padrão do comportamento e da capacidade financeira daquelas pessoas. Então, nesses casos, as instituições estão obrigadas a monitorar essas operações. Então, nós não estamos falando somente de uma avaliação patrimonial que é mais estática, porque os próprios candidatos apresentam as suas declarações de patrimônio, mas também as movimentações que ocorrem em todo o seu período, e aí que todo o período, em todo o ano, e que inclui esse período eleitoral. Então, na verdade, as instituições financeiras estão obrigadas a monitorar essas atividades. Nós estamos falando que essas atividades são criminosas? Não. Estamos falando que essas atividades têm que ser observadas quando se trata de pessoas expostas politicamente, pelo fato de que essas pessoas trazem esses riscos, ainda mais num período que é o período eleitoral. Então, é mais para se observar se algum comportamento estranho ocorre durante um período eleitoral e, por isso, as instituições financeiras estão aí capacitadas, estão obrigadas, na verdade, a monitorar esses fluxos financeiros. Perfeito. Aproveitando justamente esse exemplo das instituições financeiras, bancárias, quais são as medidas repressivas que são impostas dentro dessa classe? Somente os PEPs
são alvos ou também os familiares podem ser monitorados? O próprio conceito de PEP, Daniel, já traz essa amplitude, quer dizer, nós estamos falando das pessoas realmente que ocupam os cargos preeminentes, mas seus familiares no nível de primeiro grau e também pessoas da sua estreita colaboração, ou seja, aquelas pessoas com quem ele mantém negócios mais estreitos. Então vamos imaginar, uma PEP tem uma empresa e ele tem um sócio. Aquele sócio terá o mesmo monitoramento que a PEP, assim como os seus familiares em primeiro grau. Exatamente porque é nesse círculo onde geralmente ocorrem as principais transações da pessoa exposta politicamente. Então, a regra diz que as instituições devem monitorar não somente a PEP, a pessoa que ocupa o cargo, mas também os seus familiares em um nível de primeiro grau e aquelas pessoas, os seus estreitos colaboradores, ou seja, aquelas pessoas que orbitam a sua seara de negócios, sócios, pessoas com quem mantém-se alta frequência de fluxos financeiros. Então, todas essas pessoas também são objeto desse monitoramento, né? O que não quer dizer, em nenhum momento, você disse a palavra repressiva, a gente ainda está no campo preventivo, ou seja, estamos observando para ver se há algum comportamento financeiro estranho que possa ser objeto de uma investigação. Aí seria um segundo momento, né? Então, nós ainda estamos falando nesse campo preventivo, que é a observação das movimentações. O segundo momento se houverem os indícios de que há alguma operação suspeita, aí sim as autoridades de investigação irão tomar as suas providências dentro das suas atribuições, que podem envolver aí alguma atividade mais repressiva. Perfeito. Nós estamos conversando com o Bernardo Mota, ele é o presidente do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e também ao financiamento do terrorismo. Estamos tratando do monitoramento das pessoas expostas politicamente, as chamadas PEPs. Agora, Bernardo, de que maneira o cidadão, o contribuinte, o eleitor também pode ajudar nesse processo? Compete a ele também apontar alguma distorção, algo que ele desconfie em relação à lisura, ou isso é algo de exclusividade dos órgãos de controle? Um bom combate aos crimes financeiros, Daniel, é sempre importante frisar isso. Um bom combate aos crimes financeiros, ele não depende somente das atividades do Estado. Precisa haver um engajamento, não só das atividades econômicas, com quem as PEPs, por exemplo, realizam seus negócios, mas da sociedade em geral. Então, todos aqueles que observam comportamentos estranhos, você começa a verificar ostentação, você começa a verificar um gasto em relação a determinada PEP, por exemplo, uma PEP municipal, que tenha uma vida considerada dentro de um limite, e começa a observar comportamentos muito estranhos e gastos e fluxos financeiros, todos aqueles devem, inclusive, comunicar às autoridades. Então, o papel de todos, só assim a gente consegue ter um combate efetivo ao crime financeiro. Porque o dinheiro não tem cor, o dinheiro não tem dono, ele circula de uma maneira muito rápida, então esse engajamento entre os órgãos do Estado, mas as atividades econômicas e a sociedade em geral é o que torna o combate ao crime financeiro efetivo. Então, todos, sim, que observam esses comportamentos devem imediatamente, especialmente no momento de eleição, devem imediatamente comunicar, por exemplo, às autoridades eleitorais. E, de certa forma, tem que ter o controle desses gastos, tendo em vista que nós temos regras muito claras de financiamento público de campanha. Então, observar esses financiamentos privados, compra de voto, tudo aquilo que, de certa forma, foge das regras normais eleitorais, mas também foge das regras ou daquilo que seria uma capacidade financeira normal daquele candidato ou de quem quer que seja que já exerça alguma atividade considerada PEP. Agora, Bernardo, já que você mencionou possibilidade de alguém ostentar ou mesmo gastar de maneira exorbitante ou algo que não está em linha com o seu provento mensal, eu gostaria que você nos dissesse quais são os crimes mais comuns que são cometidos por PEPs, o que a história diz, e o senhor entende que há necessidade de algum ajuste, alguma modernização na legislação, ou os dispositivos atuais já atendem e dão segurança aos atores envolvidos? De certa forma, nosso arcabouço jurídico, normativo, legislativo, ele é suficiente. O Brasil ele é aderente às convenções internacionais, ou seja, o Brasil traz para o seu campo jurídico, dentro da sua jurisdição, eu diria o que há de mais moderno no mundo do ponto de vista legislativo. A questão sempre vai ser a aplicação dessas normas, né? Então, as normas estão aí, mas precisam ser aplicadas. É muito comum, quer dizer, no passado, onde não havia essa regra de financiamento público de campanha, era muito comum essa utilização exorbitante de
daqueles doadores, os doadores, entre aspas, né? Eu acho que ninguém doa milhões para uma campanha sem que ele pense numa contrapartida. Não é razoável você imaginar que alguém doe milhões para uma campanha de determinado candidato e não queira algo em troca. Então, isso, de certa forma, chamava muita atenção, a observação desses fluxos financeiros daqueles doadores para os candidatos, ou mesmo, eventualmente, para aqueles que já exercem atividades, mas também compra de voto, né, muito comum em eleições municipais, ainda aquela prática antiga de compra de voto, quer dizer, isso é absolutamente legal. Então, observar esse tipo de comportamento, os próprios candidatos entre si e as próprias coligações partidárias têm bastante corpo para poder observar esses comportamentos. Então, sempre estar atento a essas atividades e sempre, de certa forma, as atividades econômicas e as instituições financeiras observarem os fluxos financeiros, de onde sai, das contas, para onde vai, isso tudo dentro de um campo ainda preventivo, que não estamos afirmando em nenhum momento que há crime nessas práticas. As práticas compra de voto e doação, sim, são crimes, são criminosas, mas as movimentações financeiras nem tanto. Mas tudo isso, juntando num cenário de uma análise mais ampla, certamente se poderá observar se há, sim, alguma outra prática que possa ser, aí, de certa forma, reprimida, e especialmente em um momento eleitoral. Com certeza. Agora, Bernardo, mencionamos, né, o período eleitoral. Quais informações podem ajudar o eleitor indeciso na tomada de decisão para a escolha do seu candidato, levando justamente em consideração esses ingredientes que o senhor destacou ao longo da entrevista? Sempre muito importante, para além das questões, eu diria, do perfil do candidato, das suas propostas, eu nem vou entrar nessa análise, né? Todo mundo observar quais são as propostas do candidato, se isso está muito bem definido, qual é o seu histórico, né, se eventualmente essa pessoa já foi objeto de alguma investigação criminal, ou se essa pessoa é uma pessoa absolutamente idônea, tudo isso dentro de uma análise, eu diria, de mais de perfil. Mas a questão financeira, né? Se essa pessoa teve um enriquecimento muito rápido, se essa pessoa começa a exercer práticas econômicas assim, um pouco fora, incompatíveis com a sua realidade, ou a realidade da sua localidade, né? Se eventualmente há alguma proposta indecorosa, no sentido de, né, forçar que vote nela, mas por meio de alguma vantagem financeira, todas essas práticas são práticas antigas, mas que ainda existem, né? Que eu acho que todos temos que observar para não sermos ludibriados aí e nem sermos seduzidos por qualquer que seja o ganho financeiro ilegal num contexto de eleições, né? Então, certamente essas medidas e esses cuidados, todos os eleitores devem ter em relação aos seus candidatos. A gente tem visto um movimento de combate à corrupção que vem desde a época da Lava Jato, mas também nos âmbitos estaduais a gente tem observado um trabalho muito consistente por parte do Ministério Público. Houve algum tipo de mudança ao longo dos anos em relação à cultura, a adoção dessas práticas mudou, de certa maneira, o comportamento dos PEPs? Fazendo um paralelo, eu me lembro que há uns anos veio à tona um caso de corrupção no parlamento sueco, em que um deputado teria usado milhas acumuladas em viagens de trabalho em benefício próprio. Isso ganhou as manchetes da imprensa europeia, mas se você for pensar o valor era um valor baixo, algo em torno de R$ 2.500 ou R$ 3.000. Muito diferente dos escândalos que nós já presenciamos aqui no nosso país. Ou seja, lá tem uma cultura de combate à corrupção, independentemente do valor. Ou seja, um deputado que usou em benefício próprio milhas acumuladas em viagens de trabalho em benefício próprio. Então, ou seja, você vê justamente a maneira como eles monitoram esse tipo de tema. Houve uma mudança nos últimos anos aqui no Brasil, justamente em razão da Operação Lava Jato e outras operações também, que colocaram até pessoas poderosas na cadeia? Daniel, posso te dizer o seguinte, não existe corrupçãozinha ou corrupção zona. Qualquer que seja o valor, e esse exemplo da Suécia é muito importante, porque, você vê, o valor em si talvez não fosse a principal preocupação, mas, de certa forma, o comportamento que foi reprovado. Corrupção é isso, ele é um crime comportamental, se formos olhar assim. Nós estamos falando muito de candidatos, mas existem aquelas PEPs que ocupam cargos de alta relevância, o ministro de Estado, só para você ter ideia, presidentes de partidos, tesoureiros de partidos também são considerados PEPs. Então, tudo isso dentro dessa estrutura preventiva
eu diria, de importância internacional. E no Brasil, sim. No Brasil, a corrupção ela sempre é uma fonte muito importante para a lavagem de dinheiro, exatamente por essa questão comportamental e, eventualmente, por uma impunidade que vinha ao longo dos últimos anos. Isso mudou um pouco. Exatamente nesse campo da observação, eu diria, do monitoramento em relação aos comportamentos financeiros. Para além do ato de corrupção em si, sempre se tem que pensar que fruto daquilo ali será um dinheiro a ser lavado. Então, quando você começa a olhar não só a pessoa que pode cometer um ato ilícito, mas também ao fluxo financeiro que ela opera, isso, de certa forma, te ajuda a ter uma análise, eu diria, prévia em relação ao ato em si. Se formos observar alguns anos atrás, sempre se esperava a reação do Estado e sempre a posteriori, ela sempre depois do ato já consumado. E com essa modernização legislativa internacional, da qual o Brasil faz parte, você começa a observar e investir muito mais na questão preventiva, que é a observação exatamente dos comportamentos financeiros, mas também na inteligência financeira. Hoje nós temos um órgão que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão que eu já tive o prazer de atuar por mais de 20 anos, que tem essa capacidade de observar esses movimentos financeiros e tentar identificar dali algum indício de uma atividade criminosa. Então, é tentar até impedir que aquele criminoso que cometa algum ato de corrupção, que quer que seja um ato contra a administração pública, usufrua do produto do crime, que é o dinheiro ali obtido. Então, sim, nós melhoramos muito, especialmente nesse campo da área do campo preventivo, da observação do monitoramento financeiro e na inteligência financeira, que é você tentar criar um conhecimento a partir de informações de diversas ligações econômicas, comerciais, pessoais, para detectar dali algum indício de crime, e aí sim é um crime que será investigado a posteriori. Perfeito, excelente entrevista. Quero agradecer demais a participação do Bernardo Mota. Ele é o presidente do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e também ao financiamento do terrorismo, a quem agradecemos demais pela participação. Bernardo, bom dia a você e volte mais vezes à Jovem Pan News.